E nesse vídeo, se você quer aprender russo de 3, 4 ou até 5 vezes mais rápido, então eu vou te dar 5 dicas, 5 das minhas melhores dicas que qualquer pessoa pode aplicar. E a chave aqui é que são 5 dicas simples, então não importa a sua idade, não importa nada. Se você tem entre 15 anos, 20, 30, 40, 60 anos ou mais, você vai conseguir aplicar essas dicas porque são dicas simples, ok? Dicas simples que qualquer pessoa pode aplicar. Então vamos começar. Então olha só, essas dicas funcionam em conjunto, então certifique-se de aplicar cada uma delas. Eu vou te passar 5 dicas, se você aplicar só uma ou duas, você vai ter resultado. Só que para você ter o melhor resultado de todos, você tem que aplicar as 5 dicas completas, ok? Então fica aí até o final. A primeira dica é o seguinte: além de estudar o idioma, você deve vivê-lo diariamente. Eu falo isso porque muitas pessoas cometem um erro de somente estudar. A pessoa até boa, ela consegue estudar, ela tem um bom método, tem boas técnicas, ela faz aulas em um curso bom, com um bom professor, só que ela só estuda e ela nunca vive o idioma. Ninguém nunca aprendeu nenhum idioma somente estudando esse idioma. A pessoa tem que viver o idioma. Acima de tudo, qualquer idioma que você aprenda é uma ferramenta para você conseguir se comunicar, para você usar o idioma para fazer pesquisas nele. Eu, por exemplo, faço minhas pesquisas todas em russo, em inglês, em português. Qualquer idioma que eu sei, eu faço pesquisa nesse idioma. Você tem sim que estudar, né? Você tem que sentar ali e tem que ser uma prática deliberada, onde você aprende uma coisa nova, aprende uma expressão, aprende, sei lá, uma estrutura gramatical nova que você não sabia. Então tem a parte do estudo, mas mais importante do que isso, você tem que viver o idioma. Se eu parar aqui para pensar, como que eu gasto a maior parte do meu tempo? Será que é estudando ou será que é vivendo o idioma? E a resposta é simples: vivendo o idioma, 100% de certeza. Eu passo a maior parte do meu tempo vivendo o idioma, ok? Então sai um pouco aí da sala de aula, cara, vai viver o idioma. Viver o idioma significa o quê, né? Uma pergunta importante. Significa você usar o idioma no seu dia a dia como uma ferramenta de entretenimento, de pesquisa. Você pode usar o idioma para, sei lá, fazer uma pesquisa em uma área que você tem interesse. Se você gosta de esportes, de corrida, se você gosta de aprendizagem de línguas, de neurociência, de nutrição, usa o idioma russo para fazer uma pesquisa sobre esse assunto que você quer saber mais. Então isso é muito importante. Se você parar para pensar, como você aprendeu português? A gente estuda português na escola depois de um tempo. Depois que a gente já sabe o português, a gente começa a estudar o português na escola. Isso é outra coisa. Mas antes de ir para a escola, você já sabia português. Então quando você chegou na escola, você já sabia o idioma, você começou a usar o português para aprender mais português. E a maior parte, né? A maior parte, assim, não tem nem comparação. 95%, 98% de todo o português que você sabe exatamente porque você viveu português. Se você mora no Brasil, né, não sei onde você mora, se você é brasileiro, se você não é, mas se você mora no Brasil, você sabe português porque você viveu ele todos os dias, desde que você nasceu. Seu pai, sua família, sua mãe, seus professores da escola, seus coleguinhas, no parquinho, no mercado, qualquer lugar que você ia, você falava português. E não só falava, como você também ouvia as pessoas falando português. Então isso é muito importante, tá? Você aprendeu português porque você viveu português. E aí, se você quiser aprender russo, tem que fazer a mesma coisa, não tem jeito. Você vai usar o estudo como um complemento, tá? Mas se você, digamos que você estuda aí 1 hora por dia, a cada hora de estudos, você tem que fazer 2 horas ou 2 horas e meia de vivência, né? De imersão, de usar o idioma para assistir filmes e séries, e ler livros, e acompanhar sites, conversar com seus amigos, ok? Então essa foi a primeira dica, é muito importante. Se você aplicar somente ela, você já vai ter grandes resultados aí nos seus estudos. E a segunda dica para você aprender russo mais rápido é você priorizar a escuta. Se você parar para pensar como que a pessoa realmente aprende o idioma russo. E aprender o idioma russo aqui, eu me refiro ao ato de você aprender a falar, ok? É somente falar aqui nessa dica. Como é que a pessoa aprende a falar russo? Ela fala russo como consequência dela escutar bem o idioma russo. Então, ó, tá passando o carro ali, não sei se tá fazendo barulho aí, mas se tiver, me desculpe. A pessoa fala russo bem quando ela ouve o russo bem. Então a primeira parte para você conseguir falar russo, né? Se você quer ter um russo bom, um russo fluente, conversacional, quer saber se comunicar, né? Não escrito, não se comunicar com a escrita, mas sim com a fala. Então você deve priorizar a sua escuta, porque a fala é consequência da escuta. Quanto melhor você ouve o idioma, mais você vai conseguir colocar para fora, mais você vai conseguir falar, ok? Então priorize a escuta. Eu vejo muitas pessoas que elas conseguem ler qualquer coisa em russo, conseguem até mesmo se comunicar às vezes, mas elas têm uma escuta muito ruim. Se você colocar um áudio para tocar, se você colocar um podcast, se você colocar, sei lá, um audiolivro, ou então um filme, uma série, a pessoa não entende nada.
ela pode até entender com a ajuda da legenda, mas sem legenda ela se sente muito perdida. Isso por quê? Porque ela não priorizou a escuta dela, ela não tem uma escuta muito forte, uma escuta muito ativa. Em português, por exemplo, né, que deve ser o seu idioma nativo, você deve ouvir muito bem. Qualquer coisa que eu falar com você aqui agora, ou então que você ouvir as pessoas falando, você vai entender perfeitamente. E como consequência, você também fala português bem, né? Você fala português fluentemente. Então tudo isso aí é consequência da sua escuta. A segunda dica é você priorizar a sua escuta, tá? Tem que ler também, tem que, sei lá, tentar escrever, se comunicar, mas a escuta é a mais importante, tá? Falta 3 dicas ainda, já fiz 2. Agora, essa dica pode até parecer um pouco estranha, pode parecer um pouco simples demais, mas a dica é o seguinte, ela é óbvia, é uma coisa óbvia que todo mundo sabe, mas ninguém faz. É óbvio que a gente sabe, mas não faz. Por exemplo, a pessoa sabe que se ela fumar, ela vai prejudicar a saúde dela. É uma coisa óbvia, mas tem muita gente que fuma. Ela sabe que para ela ser uma pessoa mais saudável, é só você, basicamente, comer menos e de forma mais saudável e se movimentar mais. É um óbvio que ninguém faz, todo mundo sabe disso, mas ninguém faz. Então a mesma coisa vai ser com essa dica de agora. É uma dica óbvia que você não faz, e se você fizer, você vai conseguir aprender russo. A dica é o seguinte: aumente o seu vocabulário como foco principal. Todos os dias aumentar o vocabulário. Aprender russo é apenas uma questão de você ter um grande vocabulário, para você conseguir entender as coisas. Você não fala russo, você não se comunica, e você não sabe russo pelo simples fato de você não ter um bom vocabulário. Então é só uma questão de vocabulário, galera. Foca aí, ó, 10 palavras por dia, sei lá, 20 palavras por dia. Isso depende do nível de cada pessoa. Tem gente que consegue aprender 30, 50 palavras por dia. Outras pessoas estão no início agora, só conseguem aprender 5. Eu, como comecei, só consegui aprender 5 palavras por dia. Então você deve começar dessa forma também. Mas tem que ser com constância, todo dia, tá? Aprender russo é uma batalha constante entre você aprender, você lembrar daquilo que você estudou e você aprender alguma coisa nova. Porque o problema é que a gente sempre estuda, mas a gente esquece. Então aí você não foi para lugar nenhum. Então você tem que sempre lembrar daquilo que você estuda e aprender coisas novas. Se você conseguir fazer isso com constância, todos os dias, já vai ser metade do caminho andado. Você não vai esquecer tanto assim e essas palavras vão simplesmente se acumular. Ok? Então a terceira dica, aumente seu vocabulário todos os dias. Parece óbvio, eu sei, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que você tem que ter um vocabulário grande no idioma, mas é um óbvio que ninguém faz. O cara vai lá e ele estuda russo, sei lá, 2 vezes por semana e aprende 10 palavrinhas. Pô, 10 palavras por semana, cara, 20 palavras por semana é muito pouco. Eu aprendo aí por volta de 120, 150 palavras por semana, palavras novas em russo, e você deveria fazer o mesmo se você quiser aprender russo mais rápido, ok? Agora mais uma dica óbvia que vale a pena você fazer, que as pessoas desconsideram muito, elas negligenciam, é o poder do 1 por dia, tá? 1% por dia. O que significa isso? Vou te contar uma história. Quando eu pensei em aprender russo pela primeira vez, eu não tinha um objetivo muito óbvio. O meu objetivo não era, sei lá, me tornar fluente em 2 anos, que foi o que acabou acontecendo, né? E meu objetivo também não era aprender 50 palavras por dia, ou sei lá o que é. Meu objetivo não era ter uma conversa básica de 15 minutos depois de 6 meses de estudo. Esse nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo era só um, era o poder do 1 por dia, era levantar todos os dias, acordar, estudar e pronto, era só isso. Esse era o meu objetivo principal e eu queria fazer isso por muito tempo. Eu não sabia por quanto tempo especificamente, né, sei lá, por 1 ano e meio, por 2 anos, mas eu queria fazer. Então esse foi o poder do 1 por dia pra mim. Eu tinha um único objetivo, que era estudar todo dia sem falta, né? Se você faltar, você perde. Então é o poder da constância. E aí você vai lá, não sei que hora você estuda, né? Eu gosto de estudar pela manhã, mas você vai escolher uma hora do dia e você vai estudar o máximo que você conseguir. O melhor que você conseguir também, né? Não só quantidade, como qualidade é importante. E aí o seu foco vai ser o seguinte: você não vai pensar no amanhã. Você não vai pensar, o que eu vou estudar amanhã? O que eu vou estudar semana que vem? Você vai pensar no hoje. O que você pode fazer hoje para melhorar o seu russo? É 1% por dia. Você vai melhorando ele 1% por dia e assim você faz. Não fique com o objetivo assim de, eu tenho que aprender russo em 1 ano e meio, senão, sei lá, eu vou morrer. Ou então, senão, eu vou ser um fracassado. Isso aí, a pessoa que faz isso, ela termina falhando, ela termina perdendo essa maratona. Então foca só no 1 por dia, cara. Pensa aí, o que você pode fazer hoje. Por exemplo, hoje de noite, antes de dormir, eu vou pensar no que eu posso fazer para melhorar o meu russo amanhã quando eu acordar. Então sempre, um dia antes, eu faço lá umas anotações
e eu vejo o que eu posso fazer amanhã para melhorar o meu russo. Será que eu posso aprender 10 palavras novas, 50 palavras novas? Será que eu posso ouvir 2 horas de podcast, né? Será que eu posso assistir um filme? Será que eu posso ligar para um amigo meu russo e conversar com ele durante 50 minutos? Então eu vou ver o que eu posso fazer e no dia seguinte eu vou fazer aquilo que eu anotei lá que eu ia fazer, ok? Então essa foi a 4ª dica, é o poder do 1% por dia. Não pense no depois, não pense no amanhã, no que você deixou de fazer ontem, pense no hoje. O que você pode fazer hoje? É 1 por dia. E agora a última dica, tá? Mas não sai desse vídeo porque eu ainda vou dar mais 2 dicas extras pra você quando eu acabar de falar essa 5ª dica aqui. E a 5ª dica é a motivação. Você tem que ter uma motivação lá em cima para aprender russo. Porque não adianta nada você aplicar todas essas dicas aí que eu dei pra você aprender russo mais rápido, se você não tem a motivação de continuar aplicando essas dicas, tá? Então você tem que saber as dicas, tem que saber aplicá-las, mas você tem que ter a motivação para aplicá-las. Senão você vai aplicar hoje, vai aplicar amanhã, vai aplicar 1 semana, 2, talvez até 1 mês ou 2 meses, mas depois você para. E aí, o que acontece? Você não aprende russo como consequência. Então mantenha a sua motivação sempre lá em cima. E agora eu vou te dar uma dica, ou então algumas dicas, para você aumentar a sua motivação, né? Quando eu comecei a aprender russo, eu sempre... É normal que você desista, né? Você começa assim, pilhado, estuda lá 1 mês, 2 meses, depois você desanima. Aí depois sua animação volta lá em cima, depois ela desce lá embaixo. Aí sobe e desce a motivação direto. O que eu fazia para manter sempre a minha motivação lá em cima? Eu sempre pesquisava sobre alguma coisa que me interessava na Rússia. E essa coisa pode ser diferente para todas as pessoas, tá? Para mim... Acabei de pisar na merda. Nossa, galera, aí. Já vale um like aí. Tô aqui me sacrificando, pisei na merda por vocês, então já deixa um like aí, beleza? Agora tá fedendo muito. Tá bom, como se motivar a aprender russo? Pera aí, vou me certificar de não passar mais por ali. Galera, não passem por ali, ó, ali tem merda. E olha só, a dica é o seguinte. Eu pesquisava, vou falar por mim, tá? Por você, eu não sei o que você pode fazer, mas... Porque assim, cada pessoa se motiva de uma forma diferente. A maneira que eu encontrei para me motivar era o seguinte. Eu sempre pesquisava algo que me interessava sobre a Rússia. Então, eu tenho interesse na cultura russa. Vou até sentar aqui para não pisar na merda. Eu tenho interesse na cultura russa. Tenho interesse na história russa, né? Tô começando a me interessar. E eu tenho interesse em saber a forma como os russos pensam. Então, o que eu fazia? Quando eu estava começando, que eu não tinha motivação, todo dia eu me certificava de assistir um vídeo sobre a cultura russa, para aprender algo de novo sobre a cultura russa. Ou então eu assisti um vídeo de viagens, né? Uma coisa muito legal, você assistir um vídeo de alguém viajando pela Rússia. Pode ser um vídeo em russo mesmo, ou então em inglês, ou em português, mas você tem que fazer aquilo que fez você começar a aprender russo. Eu comecei a aprender russo porque eu tenho a vontade de viajar pela Rússia, tenho a vontade de fazer coisas na Rússia, de saber mais, de aprender o idioma. Então eu comecei a fazer desde já eu já comecei a fazer aquilo que me fez começar a aprender russo. Eu não esperei para depois. Não quer dizer que eu fui para a Rússia, né? Mas eu assisti vídeos em que pessoas foram para a Rússia. Então você tem que pensar sobre isso, cara. Se você está aprendendo russo porque você quer ler livros em russo, então por que não começar a ler livros agora? Vai demorar, vai ser mais difícil, mas você pode ali, nada te impede de você pesquisar palavra por palavra. Ok? Tô olhando para ali porque tem uma mulher me olhando ali. Com o cachorro dela, ela tá olhando pra mim sem parar. Então essa última dica foi você manter a sua motivação lá em cima. Busca fazer aquilo que te motiva, né? Então busca assistir vídeos sobre cultura russa, assistir vídeos sobre a história russa, assistir vídeos de pessoas viajando pela Rússia, ou até mesmo fatos sobre a Rússia, é uma coisa que me ajudou bastante. E assim você vai conseguir manter a sua motivação lá em cima, né? Se você gosta de conversar com as pessoas, vai lá e tenta conversar com as pessoas em russo, mesmo que você não saiba, mesmo que você vai errar. Não tente ser perfeccionista, só vai lá e faz. E é com erro que você aprende, né? Cada vez que você erra, você vai aprender a não errar. E assim você vai chegar lá e vai começar a errar cada vez menos, ok? Então é isso aí. E agora 2 dicas extras pra você, tá? Entra aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link pra você entrar lá no meu canal do Telegram, onde eu compartilho mais dicas de russo pra vocês quase todo dia. Materiais pra você aprender russo em português e dicas, tá? Eu pego meu celular, eu gravo um áudio, sempre que eu aprendo algo novo, eu pego meu celular, gravo um áudio e eu mando lá pra vocês um áudio compartilhando aquilo que eu aprendi. Então se você quiser aprender mais sobre como aprender russo, se você quiser ter acesso a materiais de estudos, vai lá no meu canal do Telegram que você vai encontrar tudo isso lá. E eu também vou deixar aqui na descrição e nos comentários o link para você acessar o meu curso de russo completo do 0 ao avançado, tá?
Esse curso é para pessoas que querem ter um programa de estudos mais completo, que querem ter o material de estudos lá que você precisa, e todas as aulas de russo, as minhas técnicas que eu usei para me tornar fluente em inglês em 11 meses e aprender russo fluentemente também em 2 anos, tá tudo lá. Não é aquele método em que você faz vários exercícios gramaticais, em que o professor insiste em empurrar todas as regras, todas as nuances e todas as exceções na sua cabeça. Lá a gente aprende de uma forma um pouco mais natural, utilizando aí uma metodologia focada na aquisição da linguagem, tá? Então é uma forma muito mais natural, foi a forma que eu usei para aprender e agora eu tô começando a ensinar vocês também, então eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e também nos comentários. É o melhor curso de russo atualmente aqui no Brasil, que foi desenvolvido a partir de uma metodologia poliglota, ok? Então vai lá, tô te esperando lá e te vejo no próximo vídeo. Eu já ia esquecendo de te avisar para você deixar o seu like e o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Compartilha ele aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vamos ajudar a galera a aprender russo, tá? Eu compartilhei aqui com vocês dicas preciosas que eu demorei anos e anos para aprender. E se você aplicar essas dicas agora, você vai conseguir aprender russo muito mais rápido do que eu aprendi, inclusive, ok? É isso, eu te vejo lá no próximo vídeo e tchau!